Educação à distância, mudando realidades. E aí, querido, e aí, querida, já leu o conteúdo das unidades anteriores, já leu o nosso referencial básico de governança, já deu uma lida lá na biblioteca virtual, livro lá do professor Matias Pereira. Quero te dizer uma coisa, viu? Nós começamos a falar muito sobre esse conteúdo de governança, mas a gente não vai parar por aqui não, tá bom? Estamos chegando à nossa aula de número 5, onde vamos começar a falar dos conceitos e práticas aplicados aí nesse nosso modelo de gestão, que é a governança pública. E eu quero te dizer uma coisa, se acomoda aí, já pegou um cafezinho? Que hora que você está assistindo essa aula aí? Olha para o relógio aí. Nossa, você olhou para a lateral aqui, né? Se foi do celular, olhou um pouquinho para cima. Se foi do computador, olhou ali para o cantinho inferior direito, não é verdade? Que hora que você está assistindo? Ou para o seu relógio, não é verdade? Que hora que você está assistindo essa aula aí? Eu não quero saber qual o horário, eu quero saber se você realmente está aqui para aprender um conteúdo que vai te ajudar no teu processo, no teu curso superior de gestão pública. O que você quer ser, meu filho, com esse curso? Qual é o teu objetivo com este curso? Ah, eu quero ser um gestor público. Você quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser deputado, quer ser presidente da República? Que seja, na verdade, esse é o seu sonho, se for, ok. Ah não, professor, é porque eu estou fazendo este curso, porque eu realmente gosto muito de trabalhar na administração pública e eu sinto que tenho lá um espírito de liderança e eu consigo, de repente, chefiar equipes dentro do órgão onde eu trabalho. Ou então, não, professor, estou fazendo porque eu quero prestar concurso público. Seja lá qual for o seu objetivo, entenda que ele só será alcançado com conhecimento. Tá? Ele não será alcançado simplesmente você fazendo uma leiturinha ou assistindo essa videoaula aqui não. Devo lembrar para você que todas as nossas videoaulas elas são baseadas no material. E o material já é um pouco resumido para que você tenha uma base. Mas você só vai aprender se você se aprofundar no conteúdo, se você se aprofundar nos livros, nas referências que nós indicamos aqui. Referencial básico de governança, tá? Os livros previstos lá na nossa biblioteca virtual e também em outras fontes que você se sentir seguro, que você se sentir à vontade para pesquisar e, é claro, aprender ainda mais. É o conhecimento que vai te levar onde você quer chegar, ok? Vamos falar então hoje de conceitos e práticas de governança definidos pelo TCU. Está aqui o órgão, né? Quer ser funcionário público lá do TCU, lá do Tribunal de Contas da União? Ah, não sei, professor. Dizem que paga muito bem. É verdade? Dizem que o salário é muito bom. É só você olhar o edital do último concurso, a depender do cargo. Ah, mas para que eu quero ir para o TCU? Não, ele é órgão de controle externo. Eu gosto mais das Forças Armadas, eu gosto das Forças Militares, eu gosto do Tribunal de Justiça. Ah, eu gosto do Tribunal Regional do Trabalho. Enfim, seja lá qual órgão que você queira, este aqui é o órgão fiscalizador de controle externo da administração pública e ele é o responsável pela implantação da governança deste nosso modelo de gestão, que é a governança na administração pública brasileira. Vamos seguir aqui porque tem conteúdo. Ó. O TCU, com as prerrogativas da Constituição Federal de 88, ele é um órgão de controle externo, como eu falei para vocês, né? Autônomo, tá? Ele não depende dos demais órgãos, tá ok? Ele não responde aos demais órgãos, ele é autônomo, com competências específicas e detentor de incumbências importantes, sendo a principal delas qual? A contribuição para o aperfeiçoamento da administração pública em benefício de quem? De nós, da sociedade, está lá previsto na Constituição. Em seu artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais e também promover o bem de todos sem quaisquer formas de discriminação. Tudo isso previsto na nossa Constituição Federal lá de 1988. E o TCU, ele é o órgão fiscalizador para saber se nós estamos recebendo esse serviço, se nós estamos sendo realmente bem cuidados, né, pelo órgão público, pela administração pública que tem que cumprir aquilo que está previsto na lei maior, a lei maior do Brasil, que é a Constituição Federal de 88. É claro,
o órgão ele é o principal responsável? Não, existem outros, tá? Mas ele é o fiscalizador, ele é o órgão de controle externo que vai verificar se as contas públicas, tá, estão sendo realmente bem elaboradas, se as contas públicas estão sendo executadas da forma que foi prevista. Opa, gastou mais do que devia. Opa, previu um recurso aqui e sequer utilizou. Opa, gestor público, tem alguma coisa errada nas suas contas aqui. Você disse que ia gastar X na educação e gastou Y. Você disse que ia alocar um recurso X na saúde e alocou Y. Tem alguma coisa errada. Este órgão, o TCU, é o maior responsável pela fiscalização, é o órgão de controle externo do Brasil. Vamos lá, brevemente, como órgão de controle externo do governo federal, o TCU compete aí, ó, o julgamento de quê? Da prestação de contas de bens e valores públicos federais. Tá? No caso dos valores públicos estaduais e municipais, é o famoso TCE, né, que é o Tribunal de Contas do Estado. Tá? E um ou outro município tem um Tribunal de Contas do município, se não me engano, é apenas o município de São Paulo. Tá? Não me lembro bem, não vou entrar nessa questão agora. Bem como dos eventuais desvios, olha isso daqui, tá? Ou irregularidades que resultam em prejuízo à coisa pública. Está lá previsto também, ó. É o principal órgão que acompanha e avalia a implantação da governança no Brasil, com o intuito de aumentar a eficiência e o quê? Minimizar os riscos que inviabilizam a prestação de serviços públicos com efetividade e qualidade. É aquilo que eu acabei de falar, um breve resumo. Este órgão é um dos principais órgãos da administração pública brasileira, porque ele vai lá fiscalizar as contas públicas. Ei, gestor público, por que você está fazendo este gasto desnecessário, não previsto, tá? Não estamos em nenhum estado de calamidade pública para você utilizar esse recurso. É este. Para que existe um plano plurianual para ser cumprido? Você, gestor público, é que fez esse plano com a sua equipe. Por que não está cumprindo? O que houve neste meio de caminho? Por que o dinheiro não está sendo alocado no lugar certo? O modelo de gestão prevê isso também. Se existe um planejamento, cumpra-se esse planejamento. Ah, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que nós precisamos mudar. Ok, justifica-se. E aí, a justificativa, é claro, também vai ser analisada pelo Tribunal de Contas, seja da União, ou do Estado, ou do município. Ele vai verificar, não, realmente houve uma justificativa plausível, por isso que aquele recurso que era para essa área não foi para essa outra ou algo específico. Para isso que esse órgão existe. E modelos de gestão são necessários, como a governança, são necessários ter esse tipo de órgão que regula exatamente para fazer cumprir-se aquilo que está previsto. Olha lá, ó. Para a efetiva implantação da governança, o TCU ele planejou, elaborou o manual, né, designado como referencial básico de governança, esse que está aí previsto no seu material, que resume fundamentadamente o novo modelo de desenvolvimento, com descritivo de um conjunto de normas. Nossa, professor, vem mais normas? Claro, gente, tudo que se trata de administração pública, nós estamos falando de coisa burocrática, não é verdade? Então tem que ter norma, tem que estar escrito para que as pessoas que lá estejam cumpram ou façam cumprir. O referencial básico traz um conjunto de estratégias e mecanismos de liderança e controle para avaliação e monitoramento da gestão pública. Nós vamos falar dele já e vamos mostrar. Tá? Segundo o próprio TCU, a governança está relacionada com processos de quê? Planejamento, comunicação, análise e avaliação de liderança, de tomada de decisão e também direção de controle, de monitoramento e de prestação de contas. Eu nem vou para o próximo parágrafo, porque aqui tem muita coisa para me falar contigo. Olha só aqui, ó. Governança está relacionada com processos de planejamento. Ei, planejamento, isso é necessário para qualquer gestão, para qualquer administração. Só para você ter uma ideia, as funções do administrador, a primeira delas é qual? Planejamento, tá? A segunda, a organização, a segunda, direção, ou a terceira, direção, e a quarta, o controle. Olha essas aqui, ó. Tem algo em comum? Com certeza tem. E olha aqui, ó,
ainda ele vem com comunicação, análise, avaliação, liderança, tomada de decisão. O gestor público está lá para tomar uma decisão. Aconteceu uma enchente, aconteceu um grande problema, um deslizamento de terra. A liderança precisa estar atenta para o que ela vai alocar de recursos para atender essa necessidade. Atente-se a isso. O administrador público ele tem que cumprir aquilo que está previsto na lei. Porém, se algo acontece, ele também, como líder, precisa ter um processo de decisão plausível para que atenda determinada urgência ou emergência. Olha só ainda aqui, está relacionada ao planejamento estratégico da organização, o processo de governança como um todo, com finalidade do bem comum, incorporando a participação social. Lembra-se lá que eu falei na aula anterior dos stakeholders? A participação social em todas, tá? Não é só em uma, não é só em duas, em todas as fases de sua execução e controle. Então presta bem atenção, de nada adianta eu implantar um modelo de gestão, principalmente um modelo complexo, que este modelo de governança é um modelo complexo, como este na administração pública, se eu não tiver a participação de todos e principalmente se eu não tiver um controle desta implantação e também da execução dele ao longo dos anos. É muito novo ainda no Brasil. Você vê que o TCU só lançou o referencial básico a partir do ano de 2014. Tá? Isso tem pouco tempo. Então, ou seja, nós não temos nem 10 anos deste referencial básico. A governança já está implantada no Brasil como um todo? Não, não está. Mas o TCU já começou a praticar, a determinar prazos para a administração pública começar a se adequar. O Instituto Federal de Rondônia já tem uma governança implantada, tá? E ela ainda está em processo de implantação, na verdade, para ser bem sincero. Ela ainda está em processo de implantação, mas no processo de conhecimento das pessoas e também ações de determinados mecanismos e estratégias que nós vamos ver mais à frente dentro do próprio Instituto Federal, assim como nos demais órgãos da administração pública brasileira. Seguimos. A governança, então, no setor público, segundo o TCU, deixa eu colocar aqui setor público, tá? Ela pode ser observada por meio de 4, veja bem, perspectivas a partir da relação sociedade-estado, tá? A partir desta perspectiva, sociedade-estado, estabelecendo aí princípios e regras de relacionamento de todos os interlocutores. E aí nós temos ainda, além dessa perspectiva de sociedade-estado, os entes federativos, as esferas de poder, isso está tudo muito previsto no teu material, tá bom? Tá? Órgãos e entidades, tá? E também as atividades intraorganizacionais, isso está muito bem previsto lá no seu material, tá bom? De acordo com o referencial básico, a perspectiva de sociedade e Estado, que é a primeira, aponta o quê? As regras que orientam a atuação de quem? Dos agentes públicos. Grava isso, sociedade e Estado, tá? Ela vai apontar as regras que orientam a atuação dos famosos agentes públicos e também da iniciativa privada, tá? Desde que regidos pela Constituição Federal. A segunda, que é os entes federativos, esferas do poder e políticas públicas, ela indica o papel dos setores, tá? Por quê? Entes federativos, Estamos falando dos setores aqui, as esferas, E a sua relação estrutural com as políticas públicas disponíveis. O que mais? Nós temos aqui a terceira, que fala de órgãos e entidades, tá? Ela garante o cumprimento do papel de cada órgão. Por isso, nós temos aqui a questão dos órgãos. Eles precisam cumprir, com o seu papel, com foco para a identidade organizacional, que é a missão, visão, valores, objetivos e resultados. E, por fim, a última, que fala das atividades intraorganizacionais, ela traduz aí os riscos, ela mensura resultados e agrega valor aos órgãos e instituições. Tudo isso previsto lá no referencial básico de governança. Querido, acorda aí, ó. Tava dormindo, Quero te dizer uma coisa, tá? Não se preocupe, esse aqui é uma aula gravada, você tem à disposição aí o tempo que você quiser, mas não se atenha somente àquilo que eu estou falando. Lá no teu material complementar, lá na biblioteca virtual, lá nas fontes que nós colocamos lá para você, tem muito conteúdo para você ler.
tá bom? Isso que eu falo aqui é apenas um resumo para que você tenha uma base. Então isso aqui, ó, foi o ponto que o professor achou importante falar, mas tem muitos outros. Se eu for falar de tudo, nós vamos ficar aqui 10, 20 aulas e é um conteúdo infinito. Quando se trata de administração pública, nós temos conteúdo infinito, que eu posso envolver outras leis, eu posso envolver órgãos dos mais diversos e começar a trazer isso, e aí a gente não vai sair daqui nunca, tá bom? Olha aqui, ó. O TCU, então, ele destaca que para que sejam implantadas, né, as funções de governança com sucesso, né, a tríade, veja bem, ó, ele está falando de uma tríade aqui, ó, controle, estratégia e liderança precisam estar em perfeita harmonia. Esse alinhamento garante altos níveis, tá, de direcionamento das ações e práticas como um todo. E aí eu trouxe para você aqui tudo aquilo que nós precisamos saber de forma básica, que está previsto lá no referencial básico de governança. A governança em órgão das entidades da administração pública, ela trata da abrangência. Mas o que você precisa conhecer realmente são os mecanismos. Lembra lá, ó, da tríade? Os mecanismos, né, que é a liderança, a estratégia e também o controle. Dentro de cada mecanismo desse, nós temos componentes, tá? Como, por exemplo, o componente de liderança. O principal, o componente 1, são pessoas e competências. O componente 2, princípios e comportamentos. Componente 3, liderança organizacional. E, por fim, o 4, o sistema de governança. Está lá no referencial básico de governança, cada um desses aqui, tá, gente? Não se atenha somente ao material complementar, vai no referencial. E no mecanismo de estratégia, relacionamento com partes interessadas, estratégia organizacional, alinhamento transorganizacional. E também na parte de controle nós temos aí os componentes de gestão de riscos e controle interno, a auditoria interna, tá bom? E também a responsabilização, né, que é o accountability, responsabilização, tá? E também a transparência. Olha isso aqui, super complexo, você acha? Claro que não. A partir do momento que você começa a entender o que é esse modelo de gestão, você vai chegar lá no referencial básico de governança e vai começar a entender cada item desses aqui. Mas é preciso uma leitura. É preciso calma para você realmente entender que cada um desses mecanismos e componentes, eles são necessários para a implantação de uma boa governança em qualquer órgão da administração pública brasileira e, quem sabe, lá mundial, tá? Estamos falando da administração pública brasileira, mas são itens, mecanismos e componentes totalmente necessários. Entenda isso de uma forma bem tranquila. E aí eu trouxe aqui um dos principais, que é a liderança, que ele pode ser considerado o mais importante para a análise da pesquisa, né? Pois é o conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental que assegura o quê? A existência das condições mínimas para o exercício da governança. Isso pressupõe que o quê? Dirigentes, por isso que nós estamos falando de liderança, tá? E gestores públicos sejam pessoas íntegras, competentes, capacitadas, motivadas e também responsáveis pelo cumprimento das metas, das regras, diga-se aqui leis, né, e procedimentos que são de sua incumbência. Por que as pessoas? As organizações, você deve ter visto lá no início do seu curso que as organizações elas são formadas principalmente por pessoas. Só existe organizações se tiver pessoas. A partir de 2 pessoas já se forma uma organização. E a partir deste momento, essas pessoas, que são os líderes, eles precisam fazer cumprir tudo aquilo que está previsto num planejamento prévio, em leis específicas, e eles são o papel principal da organização para que realmente se chegue aos resultados previstos em tantos outros pré-requisitos. Tá? É isso, estamos finalizando a nossa aula de número 5 aqui com você e, é claro, estou à tua disposição para tirar qualquer dúvida, os nossos professores mediadores, as nossas atividades que nós temos previstas aí, faça, mas não se atente somente a esse material. Novamente, busque lá as nossas fontes complementares e eu te aguardo na próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.